System update required. Initiating restart. Update confirmed. Restarting now. A palavra atualização, ela claro que não é nova, mas a concepção de atualização está muito atual e modernizada. Atualizar. Você está desatualizado, você não sabe o que aconteceu ontem. É assim que nós usávamos esta terminologia no passado. Mas hoje, atualizar significa manter-se, observando aquilo que você precisa observar para você continuar usufruindo do que é seu, do que você comprou, do que é direito de uso seu, exclusivamente seu. Mas se você não atualizar, esse direito de uso some, você nem percebe, porque você ficou desatualizado. Não na sua vida cotidiana como se entendia no passado, mas ficou desatualizado dos seus equipamentos. Seus equipamentos têm que ser constantemente atualizados. Isto é coisa da atualidade. Mas será que as pessoas atualmente têm percebido tal situação? Claro que a maioria não. Apenas você que está ligado no Verdade Oculta está com anteninhas sempre atentas para perceber as coisas que ninguém ao seu redor percebe. Então agora vamos viajar neste novo vídeo que é muito interessante. Ele é atual, ele fala sobre atualização. Mas na verdade não é atualização da forma que nós entendíamos. Na verdade é um regime de escravidão e controle do qual nós não somos mais donos do que compramos, porque nós não estamos atualizados. Atualize-se com este vídeo. Quando você vem aqui no Verdade Oculta, você assume um compromisso de entender como funciona o mecanismo do mundo. E é claro, nós ficamos observando as pessoas ao nosso redor e paramos para pensar: por que será que a sociedade não para um segundo para dar uma revisada completa, não só na sua vida, mas também no que ocorre ao redor? As pessoas estão muito preocupadas porque têm que prover a sobrevivência do dia a dia. Existem muitos contornos a serem feitos para continuar vivendo, existindo. Então as pessoas não percebem coisas desse tipo. Por exemplo, que tudo hoje exige atualização. O celular precisa atualizar. A mensagem pipoca na tela: o seu programa operacional não está mais sendo atendido pelos critérios de interesses da nossa empresa. Não é desta forma. Claro, assim eles não vão escrever, porque vão dar visão para você. E quem dá visão para você é o Verdade Oculta. Mas eles dizem: atualize novamente o seu firmware do seu aparelho. E aí você acaba tendo a obrigação de continuar mantendo as atualizações em dia para continuar usando o equipamento que você pagou por ele e ele é seu. Agora, até a televisão precisa atualizar. E você vai ver, o carro vai precisar de atualização de firmware muito em breve. O aplicativo do banco precisa atualizar. O computador precisa atualizar. Programas operacionais de computador deixam de funcionar em poucos anos. Se você não trocar esse programa que faz o seu computador funcionar, o seu computador não funciona. Até a geladeira, ela precisa atualizar. As novas geladeiras já estão criando este impacto na sociedade. Então a pergunta não é mais se você vai atualizar. A pergunta é: por que você é obrigado a atualizar o tempo todo? Antigamente, até pouco tempo atrás, você comprava um produto e ele cumpria a sua função. Ele podia durar anos. Mas hoje, mesmo funcionando, ele começa a falhar. E se você não aceitar os novos termos, as novas versões, as novas permissões, seu equipamento vai ficar inoperável. Não é curioso que aquilo que foi vendido como avanço tecnológico tenha se transformado numa dependência permanente de autorização externa? A atualização deixou de ser melhoria. Ela virou condições de existência. Se você não atualiza, você fica para trás. Se você não aceita os novos termos, você perde o acesso. Se você não concorda, o sistema simplesmente para de funcionar para você. E aqui começa a pergunta que quase ninguém faz.
A atualização é benéfica. Benéfica para quem? A atualização é para melhorar a sua vida? Ou para manter você conectado, rastreável e condicionado? Cada atualização vem acompanhada de novos termos de uso que ninguém lê. Já fazem desta forma porque sabem que nós não temos condição nenhuma de ler mesmo. Cada atualização altera pequenas coisas que você não percebe. Cada atualização insere novos mecanismos de coleta de dados, novos níveis de integração, novos padrões obrigatórios. E sempre com o mesmo discurso. É para a sua segurança. Palavra mágica, gatilho mental, segurança. Ainda dizem, é para melhorar a experiência. E aí há um alerta. Você precisa dela, porque é para corrigir falhas. Mas repare, as falhas nunca acabam. Sempre existe uma nova vulnerabilidade. Sempre existe um novo ajuste. Sempre existe uma nova versão. E quando você atualiza, o controle se aprofunda, porque atualizar significa manter o vínculo ativo, significa manter o dispositivo autorizado na rede, significa aceitar mudanças sem negociação. O que acontece se você decide não atualizar? Alguns aplicativos deixam de funcionar. Aí o sistema começa a ficar incompatível. Os serviços deixam de abrir. É como se fosse uma punição silenciosa. E o governo? O que faz para te proteger disso? Absolutamente nada. As leis não são feitas para você. As leis são feitas para os que estão acima do governo. Aqueles que bancam toda a campanha eleitoral. Aqueles que compram os que já foram eleitos, mas não foram bancados na campanha. Só que agora têm poder de voto, criam leis, então são valiosos, preciosos e devem ser comprados pela indústria, pelo sistema, pelas corporações internacionais que governam até mesmo o Brasil. Então pare, pense e observe. Aqui é o Verdade Oculta, aqui a sua mente trabalha para valer. Vamos lá, você comprou o aparelho, mas não controla o funcionamento total dele. Ele pertence a um ecossistema maior. E esse ecossistema decide quando o teu equipamento envelhece. Ele decide quando o seu equipamento fica obsoleto. Ele decide quando o seu equipamento deixa de ser aceito. Isso não é apenas tecnologia. Isso é um modelo moderno de poder. Um modelo onde nada é definitivo. Onde tudo depende de uma validação constante, permanente. Rapaz, a coisa é muito séria. Até documentos agora precisam ser digitais, precisam ser sincronizados, precisam ser autenticados online. E sobre documentos, você precisa acompanhar uma série aqui do canal. O nome do documentário, que é uma série, chama-se Na Janela do Futuro. Você vai observar que todos os documentos precisarão de atualização e autenticação permanente. Não é mais um documento que você tirou uma vez na sua vida e ele vai servir para você. Não é como a carteira de motorista ou a carta de direção que você renova periodicamente. Não. Serão todos os documentos. Eles deverão ser autenticados em tempo real, autorizados em tempo real, tudo digital. O mundo orwelliano que está à nossa frente é tenebroso. Sobre ele existem centenas de vídeos aqui no Verdade Oculta, cada um mostrando um aspecto diferente. Então vale a pena você dar uma olhada bem detalhada no nosso canal. E ainda é claro, existem os DVDs Prepare-se, os lendários DVDs Prepare-se, que estão no site verdadeoculta.com.br. Mas voltando à temática, você sabe que o seu carro conversa com servidores? O seu relógio ele envia dados para a nuvem. A sua televisão, ela coleta informações de uso. E tudo isso baseado em atualizações periódicas, das quais você é obrigado a clicar em sim. Já reparou que as atualizações nunca diminuem? Elas só aumentam. Elas são como as leis repressivas, que nunca acabam nem diminuem.
elas só se ampliam. E no caso nosso aqui deste vídeo, estamos falando de permissões, viu? Cada vez mais permissões, cada vez mais integração e cada vez mais dependência. A narrativa é sempre a mesma. Estamos evoluindo. Mas você não concorda que evolução deveria trazer estabilidade? Então por que, quanto mais moderno, tudo fica então mais instável? Porque sistemas travam mais? Porque as baterias duram menos depois de cada versão? Porque dispositivos antigos, coincidentemente, ficam lentos após grandes atualizações? Existe um nome para isso. Obsolescência programada. Mas hoje ela não é apenas física. A obsolescência programada que você já sente nos seus equipamentos, como por exemplo num próprio fogão, numa geladeira, num ventilador, agora também ela é digital. Você não precisa que o aparelho quebre, que o aparelho se estrague. Basta que ele se torne incompatível. Então basta que ele não receba mais suporte. Basta que ele pare de conversar com o servidor central. E assim, de repente, aquilo que ainda funciona tecnicamente se torna inutilizável na prática. Observe, isso cria um ciclo. Um ciclo onde você está sempre comprando. Você está eternamente se adaptando e, é claro, gastando dinheiro. Você gasta, você se adapta e você ainda tem que aceitar as novas condições. Você nunca termina de pagar o preço da modernidade. Porque o preço não é o aparelho, não é como antes. O preço é a permanência no sistema. E aqui está o ponto mais profundo. A atualização constante gera estado constante de transição. Assim nada é fixo, nada é permanente, nada é seu. Você vive em um modo beta, sempre aguardando a próxima mudança. Isso cria uma sensação psicológica sutil de instabilidade. Você aprende que não controla totalmente os instrumentos que você usa. Você aprende que as regras podem mudar a qualquer momento. Você aprende a aceitar termos sem questionar nada. Isso é engenharia social. Isso molda comportamento. Isso molda a mentalidade. Molda a submissão tecnológica. E quando esse padrão se expande para além dos dispositivos? Quando políticas são atualizadas da mesma forma? Quando regras sociais mudam com a mesma velocidade de um software? Quando contratos se alteram por notificações que você apenas clica em aceitar? A lógica é a mesma. A atualização contínua mantém a população adaptável, nunca estável. E uma população em constante adaptação dificilmente tem tempo para questionar o sistema, porque ela está ocupada, está tentando acompanhar a próxima versão, a próxima exigência. Ela espera o próximo ajuste obrigatório. A pergunta então não é mais técnica, é a questão estrutural. Quem controla a atualização controla o ritmo da sociedade. Quem decide quando algo fica obsoleto, decide quando você precisa trocar. Quem controla o servidor, controla o acesso. E quando tudo depende de conexão, quem controla a rede, controla a vida moderna. Talvez o grande problema não seja exatamente atualizar. Talvez o problema seja não ter escolha. Talvez o problema seja que a atualização não é opcional, é mandatória. E ela é silenciosamente mandatória, o que é pior. Quanto mais você depende dela, menos você percebe que depende. Por quê? Porque a dependência já virou normal, ou seria o novo normal. No final, a maior atualização não está no seu aparelho. Está na forma como você aceita que as coisas deixam de ser suas. A maior atualização está em um movimento de engenharia social sem precedentes. É a forma como você se acostumou a pedir permissão para continuar usando aquilo que é seu por direito. Isto tem base na Constituição.
Você comprou, é seu. Mas observe esse novo normal. Observe essa atualidade. Você precisa estar em conformidade constante com novas regras criadas todos os dias para continuar usando o que a Constituição garante que é seu por direito porque você comprou. Está na forma como você aprendeu a clicar em concordo, sem saber exatamente com o que você está concordando. E talvez a pergunta mais incômoda de todas seja exatamente esta. Olha para cá, presta atenção. Estamos atualizando máquinas ou estamos sendo atualizados junto com elas? Verdade oculta. Mantenha-o, porque ele precisa continuar no ar, sempre ao seu lado. Seja membro do nosso canal, você assiste antecipadamente a muitos vídeos e tem outras vantagens, além, é claro, de ter aquela sensação feliz de saber, olha, eu acredito no Verdade Oculta, o Verdade Oculta faz parte da minha vida e eu faço parte do Verdade Oculta ajudando a mantê-lo. Muito obrigado. Atualização disponível. Clique em aceitar. Sem ler, sem pensar. Nada mais funciona se eu não concordar. Meu próprio aparelho me manda aceitar. Termos invisíveis que eu nunca vou ler, mas se eu não clicar eu deixo de viver. Tela piscando dizendo que é pra melhorar, mas cada versão vem pra me vigiar. Mais permissão, mais acesso liberado, mais um pedaço meu sendo armazenado. Comprei o celular, mas não é bem assim. Ele responde a outro, não responde a mim. Servidor decide quando vai travar, quando envelhecer, quando me limitar. Bateria dura menos, sistema mais pesado. Coincidência ou roteiro calculado? 99% nunca vai completar. Sempre uma versão pronta pra me controlar. Verdade oculta por trás da atualização. Não é só sistema, é condicionamento da nação. Verdade oculta aceita sem perceber, enquanto atualiza a máquina. Atualizam você. Tudo é smart, menos quem usa. Tudo conectado, ninguém recusa. Relógio me mede, a TV me escuta. Carro conversa, a nuvem recruta. Nada é meu, tudo é alugado. Plano mensal do mundo programado. Se eu paro de atualizar, eu sou excluído. Sistema moderno, controle embutido. Chamam de avanço, chamam evolução, mas por que eu sinto mais pressão? Porque a cada update aumenta o controle, diminui espaço pra eu ter meu próprio rolê. Documento online, moeda digital. Se cair a rede eu deixo de ser legal. Identidade presa numa autenticação. Se o servidor negar eu viro exceção. Verdade oculta por trás da atualização. Não é só sistema, é condicionamento da nação. Verdade oculta aceita sem perceber, enquanto atualiza a máquina. Atualizam você. Obsolescência não é defeito, é método oculto, plano perfeito. Não precisa quebrar, basta bloquear, basta tirar suporte pra te obrigar. Novo modelo, nova exigência, nova desculpa, chama deficiência. Sempre adaptável, nunca estável, sempre dependente do inevitável. Clique em concordo, segue o fluxo, sem questionar o próprio impulso. Se a regra muda, eu só me ajusto. Vida em beta, futuro injusto. Mas quem controla a atualização controla também direção. Se tudo depende da conexão, quem manda na rede, manda na nação. Não é só software, é mentalidade. Treinaram a mente pra aceitar novidade, sem perguntar quem escreveu o código, sem investigar o plano lógico.